Você já percebeu que existe um inimigo que te acompanha todos os dias? Um inimigo que ninguém vê, ninguém comenta, mas que te impede de viver a vida que você poderia estar vivendo. Ele não está no trabalho, não está na economia, não está nas pessoas ao seu redor. Ele mora dentro da sua própria cabeça. E ele tem um nome: autossabotagem silenciosa. Esse é o tipo de sabotador mais perigoso, porque ele não chega com gritos, mas com sussurros. Ele não aparece como uma ameaça, mas como cansaço, procrastinação, perda de foco ou falta de ânimo. E é exatamente assim que ele vence, disfarçado de justificativa. Os estoicos conheciam muito bem esse fenômeno. Sêneca dizia que nenhum inimigo é tão mortal quanto a própria mente desgovernada. E ele tinha razão, porque não é o mundo externo que te derruba menos. São as microdecisões internas que você toma todos os dias e que vão, pouco a pouco, corroendo sua força de vontade. A autossabotagem começa pequena, com hoje não. Depois eu faço quando eu estiver me sentindo melhor, eu começo. A cada vez que você faz isso, sua mente aprende que não precisa te obedecer. E quanto mais ela aprende isso, mais fraco você fica. E mais forte ela se torna. Marco Aurélio escrevia para si mesmo como quem escreve para um comandante distraído: faça o que precisa ser feito, pare de fugir de si. Ele estava, na verdade, lembrando a própria mente de que ela adora escapar por qualquer fresta que encontra. E é aí que mora a raiz da autossabotagem. Você sabe o que precisa fazer, sabe o que seria melhor para a sua vida, mas sempre encontra uma rota de fuga. Sempre aparece uma desculpa, uma distração. Depois, a parte mais trágica é que você acredita nessas desculpas como se fossem verdades absolutas. Epicteto, que entendia profundamente a natureza humana, ensinava que o maior risco não é alguém impedir você de agir, é você impedir a si mesmo. Ele dizia: primeiro vencemos nossas opiniões, só depois vencemos o mundo. E essa frase explica tudo. A autossabotagem não nasce da falta de capacidade, mas sim da falta de comando interno. A mente fica solta, desgovernada, respondendo impulsivamente ao que é mais confortável e evitando tudo o que exige esforço, presença e responsabilidade. A autossabotagem se revela de formas que você talvez nem perceba. Quando você evita começar aquilo que precisa ser feito. Quando você começa, mas nunca termina. Quando você até termina, mas entrega menos do que poderia. Quando você diz para si mesmo que não é o momento certo. Quando você se envolve em distrações intermináveis, rolando o feed do celular sem nem saber porquê. Quando você promete algo a si mesmo e quebra essa promessa 5 minutos depois. Cada uma dessas atitudes parece pequena e inofensiva, mas juntas, elas formam um padrão. E no fim, o padrão vira destino. Sêneca tinha uma frase devastadora: você se comporta como se fosse viver para sempre. Essa frase é a essência da autossabotagem, porque você age como se tivesse tempo infinito para fazer o que é importante, como se pudesse adiar o que realmente importa para amanhã, para a próxima segunda-feira, para o mês que vem, para quando a vida encaixar. E enquanto você adia, o tempo passa, as oportunidades passam, e você continua exatamente onde estava, não porque a vida é difícil, mas porque você estava ocupado demais se sabotando. Musônio Rufo, o mestre de Epicteto, acreditava que todo ser humano sabe intuitivamente o que precisa fazer para crescer, mas poucos fazem. Não por ignorância, mas por resistência interna. Ele dizia que o trabalho mais difícil não é mover o corpo, mas sim mover a própria vontade. Isso é autossabotagem em sua forma mais pura. Não é falta de conhecimento, é falta de ação. Você sabe o que precisa, mas inventa histórias internas para justificar a fuga. Essas histórias que a gente se conta têm várias formas. Uma delas é o perfeccionismo. Você diz que não começou porque ainda não estava perfeito, porque ainda não sabe tudo, porque não está pronto. Outra forma é o medo da falha. Você prefere não tentar a correr o risco de tentar e não ser bom o suficiente. Outra é a comparação. Você olha o resultado dos outros e já conclui que o seu nunca será tão bom, então, para que começar? E ainda existe a vitimização, menos aquele hábito de apontar para qualquer coisa externa como justificativa para não agir. O tempo, o trabalho, a falta de apoio, a rotina, a vida. Os estoicos tinham horror a isso, porque sabiam que enquanto você coloca a responsabilidade do lado de fora, o seu poder vai junto com ela. Marco Aurélio falava exatamente sobre isso. A responsabilidade do que você faz pertence a você. Em outras palavras, pare de terceirizar aquilo que é seu. A autossabotagem se alimenta dessa terceirização. Ela precisa que você acredite que não tem escolha, porque enquanto você acredita nisso, é ela quem ganha o comando. A pergunta estoica então é: como quebrar esse padrão? Como parar de ser o seu próprio inimigo?
A resposta é simples menos, mas não é fácil. Epicteto diria que você precisa recuperar a autoridade sobre si mesmo. E a autoridade não nasce de frases bonitas ou de motivação passageira. Nasce do a ação mínima, ação constante, ação concreta. O estoico não espera estar com vontade. Ele age mesmo sem vontade, porque ele sabe que a vontade nasce do movimento, e não o contrário. Uma forma prática de romper a autossabotagem é observar seus gatilhos. O que te faz fugir, o que te faz adiar, o que te faz abandonar um projeto no meio. Quais são os pensamentos que aparecem logo antes da fuga? Quais sensações você sente no corpo antes de desistir? A mente não age no escuro. Ela tem caminhos e padrões. Se você observar, Voca descoberto. E se você descobre, você consegue mudar a rota. Outra forma é o compromisso mínimo, não aquele compromisso heróico e impossível de mudar tudo de uma vez, mas um compromisso tão pequeno que seja impossível não cumprir. 1 minuto de leitura, uma página escrita, uma tarefa micro. Os estoicos sabiam que a disciplina nasce do micro, da repetição do mínimo. Ela não vem de grandes decisões emocionadas que duram só 2 dias. E existe ainda um terceiro movimento, o estoico fundamental. Recuperar o valor da sua própria palavra. A sua mente só te respeita quando você respeita a si mesmo. Se você diz que fará algo e não faz, ela aprende que você é fraco. Se você diz e cumpre menos mesmo no mínimo, ela aprende que você é confiável. E essa confiança interna transforma tudo. Porque quando você confia em si, você não hesita, não foge, não se trai. Autossabotagem não é destino, é hábito. E hábitos podem ser quebrados, mas eles precisam ser quebrados com lucidez, com presença e com ação. Não com culpa, não com vergonha, não com autoflagelação. Marco Aurélio dizia: quando falhar, reergue-te com rapidez. Isso significa: não dramatize o erro, não transforme um tropeço em identidade. Falhou? Corrija e siga em frente. Caiu? Levante-se. É simples, é duro, é estoico. No fim das contas, a autossabotagem sempre perde para um único movimento. A ação consciente. Porque a ação consciente corta a narrativa interna de desculpas. A ação consciente cria impulso. A ação consciente constrói confiança. E a confiança destrói o sabotador. O inimigo interno é forte, mas ele não é invencível. Ele só governa enquanto você vive no automático. No momento em que você liga sua consciência, ele perde o poder. Se esta mensagem fez sentido para você, curta este vídeo. Inscreva-se no canal @estoicismodocaus e compartilhe com alguém que vive travado pela própria mente. Quanto mais consciência, menos autossabotagem. Quanto mais clareza, menos fuga. E quanto mais ação, mais forte você se torna para enfrentar o caos, tanto o externo quanto o interno. Obrigado por assistir.